Boa tarde, senhoras e senhores. Estou tomando o chá das 5, né? Vai dar 5 horas. Eu vou tomar o chá das 5. O chá das 5 de brasileiro é café ou chocolate quente. Então eu vou gravar um vídeo aqui, né? Estejam bem-vindos ao café. Vamos lá, mais um vídeo de hoje no canal O Estressante. Eu tinha feito um vídeo ontem, né? Falando aí sobre o recolhimento das apostilas, né? Das escolas lá de São Paulo, né? Eu vou ler a notícia aqui, já vou começar o vídeo já orientando vocês. Então vamos lá. Após Dória mandar recolher apostilas, alunos ficam sem material de 8 disciplinas. Eu tinha lido essa matéria, esse caso aí, já anteontem, se não me engano. O governador de São Paulo, João Dória, pediu para recolher materiais das escolas, enfim, etc. João Dória do PSDB, tá lembrando? E ele mandou recolher os materiais e tal por causa de ideologia de gênero. Então, gente, para tocar a vinheta aí para começar a falar, o Dória falou que foi um erro inaceitável, né? Que foi um descuido e tal, que os livros do ensino médio, né, do ensino fundamental, oitava série, alunos de 13, 14 ou 15 anos iriam receber esse material de ciências, né? Ele falou que esse conteúdo continha apologia à ideologia de gênero. Cara, toca a vinheta aí que eu tô puto demais. Bota essa porra aí. Ó, vamos lá. Primeiro, ideologia de gênero não existe. Essa palavra foi inventada por não tem base científica, não tem nada. Os cientistas condenam essa palavra, né? Esse conjunto de palavras, ideologia de gênero. Isso não é aceitável no meio acadêmico, no meio científico. Portanto, ela não é nada. É algo que alguém inventou. Então, assim, eles criaram um monstro, deram um nome ao monstro e botaram na conta de outros e estão acusando esse outro, tá usando esse monstro. Cara, isso é horrível. Isso é criminoso. Tá, e vamos supor que os livros... Vamos supor não. Os livros contêm assuntos pertinentes e super válidos, saudáveis, que o governador deveria entender, e o presidente, e toda essa merda dessa oposição que hoje é a situação, eles deveriam entender que isso é saudável, cara. Esse debate numa sala de aula, né? Falar sobre DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis, sobre o gênero, né? Tipo assim, tem coleguinha, né? Ou tem papai ou mamãe que gostam de pessoas do mesmo sexo. Isso é natural, isso é normal. Não tentem desnaturalizar e demonizar isso, não, igreja. Porque eu sei que é você. Não tem mais ninguém no mundo que faz isso. Ideia dogmática, no seu dogmatismo. Pô, eu sou ocidental, sou brasileiro, praticamente um católico. E se eu dou mole, eu entro nessa conversa. De que gay é aberração, de que homossexual parece um monstro, parece o X-Men, parecem, sabe? O filme do X-Men trata disso, né? Das diferenças, né? Esses gibis, essas coisas, a história em quadrinho ensina muito. Só prestar atenção. A diversidade existe, está aí, devemos conviver e não exterminar, acabar. Então, assim, voltando ao assunto, mais ou menos é dentro da escola que se debate isso. Não é na igreja, nem é dentro de casa. Porque se eu tenho uma família conservadora, xiita, claro que ela vai demonizar e atacar essas pessoas que têm afinidade por outras pessoas do mesmo sexo. Então eu vou crescer num ambiente já dominado por isso. E eu vou perpetuar, com certeza, essa imposição de que o gay, o heterossexual, o transexual, né, o travesti, são aberrações, são estranhos, são doentes, deveriam ser tratados. Isso vai se perpetuando, porque eu fico na comodidade aqui dentro de casa, conversando com papai, mamãe, tio, irmão, não sei quem. Aí eles criam um grupo, cria-se uma célula que mantém esse pensamento firme. Não há quem entre de fora para tentar quebrar isso aí e explicar e trazer a diferença, trazer a multiplicidade. Então, dentro de uma escola é o lugar certo, porque na escola são múltiplas cabecinhas ali, cada uma com a sua vivência, cada uma com a sua história. E é dentro da escola que tem apoio científico, apoio docente. Cara, tem tudo, cara. Tem até, por exemplo, o Ministério da Educação. Se bem que o Ministério da Educação tem um manicômio hoje, né?
Mas um Ministério da Educação justo, sério, né, trabalha para que as escolas e o ensino, a educação em geral, tenha uma base, um fundamento para poder criar cidadãos, né, formar cidadãos. Então, dentro da escola que é o lugar. Você pode sair da tua casa com o teu pensamento básico, né, ou da igreja, mas é na escola que você vai encontrar multiplicidade, cara, pessoas com outras vivências, com outras culturas e com outros saberes, tá? Você vai encontrar um amiguinho que o papai e o papai dele são casados, e aí? Que mal de é nisso? Que problema é isso? Aí você olha o teu amiguinho, pô, mas o meu amiguinho é gente tão boa, ele é tão querido, ele é tão legal, pô, ele tem papai, ou mamãe e mamãe, mas ele é tão bom, e os pais deles também são maravilhosos, pô, caralho, o que tem de errado nisso? Por que querer acabar com isso, ou destruir, ou demonizar, atacar isso? Por que eu falo destruir? Porque LGBT morre, e o Brasil é o país que mais mata. O Brasil é o país que mais mata, e o Brasil é o país mais católico do mundo, cara. O Brasil é o país mais religioso, mais cristão. Isso é um contrassenso, isso está errado, né? Então vamos lá, vamos falar aqui. Isso era o assunto do Dória, que eu estava falando ontem. E hoje eu já passei por duas coisas hoje, que uma foi o gibi. Ontem mesmo eu li a notícia do gibi, da Bienal do Livro, enfim, que a mãe ou alguém comprou o livro e já disseminou na internet, no WhatsApp, eu recebi. Eu falei, cara, nada demais. Eu mandei para um amigo meu, ele falou, cara, o que tem? Eu falei, não sei. É verdade isso? Eu falei, caralho, parece que é verdade, que o gibi tá, cara, se for fake, se for montagem de Photoshop, porra, cara, é bom. O gibi é autêntico, cara. Aí a gente foi debatendo, cara, o que tem? E se fosse um casal, um homem e uma mulher se beijando, será que aí poderia? Ah, aí é legal, né? Aí hoje piorou mais ainda, foi a força-tarefa, foi polícia, rei, rainha, padre, imperador lá na Bienal, todo mundo como se tivesse uma bomba, como se tivesse um monstro, sei lá, algo ali, pra pegar um gibi. Aí você pega o gibi e tem, caraca, tem um homem beijando o outro. Aí você vê como eles distorcem tudo, né, cara? Inclusive eles afrontam a ciência. Eram dois homens se beijando. Um beijo, cara, não é pornografia. E eles estão tratando isso como pornografia infantil. Então vão tomar no cu todo mundo. Vocês do governo, da puta que pariu, da polícia, do inferno. Que isso, cara? Por isso, Dória, é que acontece essas coisas. É falta de diálogo, é falta de conversa, cara. Isso, sabe o que é isso? Isso é homofobia, isso é preconceito. E essa merda gera ódio, que gera morte. Eu passei por mais uma situação ontem. Eu vou botar o link aí, tem o Enéas falando, entrevistado pela Gabi, né, Gabriela, sei lá, até me esqueci, Marília Gabriela, não sei o nome dela. Aí ele fala coisa horrorosa, mas ele usa a ciência. Eu sou doutor, eu estudei, eu sou médico, em nome da ciência eu falo que gay é aberração, se eu tivesse um filho eu ia abandonar, ia viver lá, ele lá e eu aqui, eu não queria, não sei o quê. Um cara que estava se candidatando a presidente, estava excluindo os seus eleitores, possíveis eleitores, porque se eu vou dirigir o país, eu tenho que trazer todo mundo para mim para o debate, eu tenho que, cara, governar para todos. Ele já estava excluindo LGBTs do governo dele. E isso é o quê? Né? E depois reclamam do socialismo, do comunismo, né? Mas enfim, vamos lá. Aí eu comentando no YouTube lá, vários, assim, mais 6 mil comentários, 5 mil só meus. E teve um cara que, enfim, eu consegui estressar alguém, eu consegui dar uma de Sócrates, parir um monstro, né? A maiêutica serviu, eu vim trazendo, e ele se entregou. Eu gerei um monstro, era isso que eu queria. E ele chegou um momento em que, na última linha lá dos discursos dele, falou: mortes aos gays, sim. Já denunciei, eu quero denunciá-lo aí na polícia, inclusive, porque denunciar no YouTube ele vai perder a conta e foda-se. Eu quero que esse caso seja preso, que ninguém tem direito de matar ninguém. Então foram 2 casos, além desse do gibi, que também é ridículo, e teve o caso do Dória, que aqui já o Ministério instaura inquérito para apurar a decisão de Dória de recolher a apostila por alegar apologia de ideologia de gênero. Cara, isso é surreal. Apostila de Ciências para o 8º ano do ensino fundamental sobre diversidade sexual. Cara, é um assunto pertinente, é um assunto que deve ser debatido com os jovens, tem que começar a dizer com essa galera de cedo, e não uma galera, eu que já tenho 30, 40 anos, mentira, eu tenho 40, que já alguém que tenha 30 anos,
você querer desgarrar, desfazer esse pensamento. Você pega um Enéas da vida, vai querer que ele entenda que o homossexualismo ou a homossexualidade existe, é saudável, é bacana. O Enéas vai matar um. Só do jeito que ele fala, você já fica, caralho, a Maria, a entrevistadora, ficou... Aí todo mundo calou a boca dela. Claro, ela não tinha reação, o cara só gritava, só falava merda. Então, assim, a direita tá vindo forte, porque eles não tem... Vou mudar de assunto. Para finalizar, a direita, eles vêm com essa desconstrução, eles quebram, eles destroem. Por quê? Pelo menos no governo passado a gente teve progressos na educação, um exemplo, né? Onde, por exemplo, o Fernando Haddad foi ministro da educação, ele propôs nas escolas, né? Se tornou lei, se tornou real, fato, de aplicar no ensino médio, fundamental, seja lá o que for, nas faculdades, disciplinas como sociologia, antropologia, psicologia, filosofia, história da cultura, história da nossa cultura, da nossa cultura afro-indígena, né? Então foi meio que uma imposição. A gente foi consultado para ter isso? Não. Mas, cara, não é saudável. Você pensa, mas, cara, não é bacana? Pô, eu vou estudar, eu vou ser um advogado. Pô, não seria bom eu entender sobre o ser humano, sobre com quem eu vou lidar? Eu sou um médico. Para que eu vou estudar sociologia? Para que eu vou estudar filosofia? Pô, você não vai lidar com gente, você não vai estar ali com uma pessoa na tua frente para você cuidar da vida dela. Não seria bom você entender sobre a mente humana? Que seja uma pincelada básica. Pô, mas eu não vou ser psicólogo. Caralho, mas entenda o mínimo possível do que é um ser humano. Não biologicamente, não fisicamente, mas aqui, ó. Porra, isso foi fantástico, isso foi um progresso maravilhoso. A direita faz o quê? Não tem projeto, não tem como melhorar isso? Pô, isso é coisa do PT? Porra, eu não vou me apropriar disso, eu não vou pegar essa coisa que o PT criou e vou usar, porque é deles. Então, a política brasileira tem isso, né? Eles descartam tudo que o governo anterior fez. Mas a intenção, o projeto, isso aqui que avançou, progrediu. E isso que é o X da questão. A direita não vê, não tem projeto país. Eles não têm o que fazer. Então o que nós vamos fazer? Desfazer. O PT criou, um monumento, vamos destruir esse monumento. Criou educação, sociologia nas escolas, filosofia, vamos tirar, vamos destruir. Como a gente vai fazer isso? Simplesmente destruir? Não, vamos. Aí eles inventam um discurso, ou de uma retórica, que isso, aquilo. Aí cria-se uma madeira de piroca, kit gay, direitos dos manos. Eles estão... Gente... Eles afrontam a ciência a tal ponto de falar que direitos humanos não muita gente aqui no Brasil entende que os direitos dos humanos, né, os direitos humanos, é algo que não presta, que é um negócio horroroso, que chega a ser criminoso porque defende bandidos. Não é possível. Eles estão afrontando a ciência. Eles estão quebrando tudo. Eles vieram para destruir, cara. Eles vieram para destruir. Entendeu? Inclusive mandar recolher material escolar, fomos alertados sobre um erro inaceitável. Cara, erro inaceitável discutir a sexualidade, né? Sexo, doença sexualmente transmissível e homoafetividade. Isso é inaceitável, governador. Você tá maluco? Aí, por causa disso, outro vai lá e foi só um caso, que eu já vi milhões, mas foi um caso que eu consegui pegar. O cara foi lá e falou, morte aos gays, sim. E aí você pega um desgraçado, o doutor Enéas, falando uma merda dessa, arrasta milhões de pessoas ainda, porque, cara, você vê um cara engravatado, candidato a presidente, que é deputado, que não sei o que, fala bem pra caralho, mas o que ele fala bem é horrível, é desastroso, é atroz, é assassino, é sanguinário. E o número não abaixa, não reduz de mortos aí, né, assassinados, né? De gays e lésbicas e transexuais, etc. É horrível, não dá, gente. Não dá mais pra viver assim. Eles estão perdendo espaço dentro aqui, não podem ir e vir. Não podem, porque eles podem morrer. Aí o Enéas falou, um filho meu, se fosse gay, ele lá ia abandonar, acabou, não quero saber dele. Não é mais meu filho. Caralho, isso é humano, isso é cristão. Dória, você está querendo retirar isso do debate dentro das escolas, é isso mesmo? As crianças vão ter que crescer com um pensamento conservador, extremista a esse ponto, quase que, cara, é quase que criminoso, né, cara? Então, gente, eu vou ficar por aqui, valeu, até amanhã aí, tá foda.